Oi, gente! Hoje eu vim contar um pouco da minha história sobre maternidade e eu queria compartilhar com vocês um pouco de tudo o que aconteceu e eu espero que vocês gostem. A minha primeira gestação foi com 25 anos. Logo quando eu me casei, eu e o meu marido, a gente tinha o desejo de formar uma família, né, como todo casal, mas eu ainda não estava planejando ter filhos. Tinha 4 meses de casada e eu passei com a minha ginecologista na época para fazer esses exames de rotina. E em uma das consultas ela me falou: Aline, você tem intenção de ter filhos? Porque você não pode, por conta do seu tratamento, da medicação que você toma, do seu problema. Eu tenho lúpus, um lúpus cutâneo, onde ocorre a queda do cabelo, inflama, né, o couro cabeludo e aí não nasce mais. O lúpus, para quem não sabe, é uma doença autoimune. Ela tem ela interfere de várias formas, né, no seu organismo. E em mim, é essa queda de cabelo, né, e em algumas outras complicações, como tireoide, hormônio e tal. E por conta disso, ela me falou que eu não poderia engravidar. Eu cheguei com essa notícia em casa pro meu esposo. Filho! Eu cheguei em casa com essa notícia pro meu esposo e falei assim pra ele: olha, eu gostaria de ter filhos, né? Então vamos começar a se preparar, a investigar e tal. E aí eu marquei uma consulta pra ele também, com o médico, né? Com o urologista. E ele passou nesse urologista e descobriu que ele também tinha um problema, que se chama varicocele. A varicocele é uma doença que ela inibe o esperma do homem, né? Ela diminui o esperma do homem. E o médico, na consulta, falou pra ele: vem aqui com a sua esposa que eu quero conversar com ela também. E aí eu fui nessa consulta e ele explicou: olha, o grau de varicocele que o seu esposo tem é de grau 3, é de um senhor de mais de 50 anos. Então, assim, tá muito agravado. Então, vocês não vão poder ter filho. Ele pediu alguns exames, né, que é o espermograma. O meu marido fez o espermograma. E de um homem saudável de 20 e poucos anos, o natural é que os espermas sejam de milhões. E no do meu esposo deu 5 milhões. Que é muito pouco, é muito baixo, né? E não é só a quantidade, tem a qualidade também. Porque o espermograma, ele detecta se o esperma tem 2 rabinhos, 2 cabeças, né? Então, a motilidade também, a mobilidade do esperma, se ele corre para frente, se ele corre para o lado, se ele corre para trás. Então, tem tudo isso, né? Tudo isso interfere na fertilidade e na qualidade, né, dessa fecundação. E do meu marido era muito ruim, né? Como eu disse, ele tinha varicocele de grau 3. E só era possível reverter através de uma cirurgia, que custava 20 mil reais na época. Isso foi em 2015. E a gente procurou vários outros médicos, procurou saber sobre essa cirurgia e estava assim muito distante a possibilidade da gente conseguir que eu engravidasse. Todos os médicos falavam pra gente que não daria certo sem a cirurgia, né? Porque era um grau muito avançado de varicocele. E também tinha a questão que agravava mais ainda, que era a minha questão do lúpus, né? Na época eu não sabia ainda que era lúpus. Eu tratava como uma alopécia, uma queda de cabelo
comum, mas tinha todo um tratamento com remédio, com shampoos, com tônico capilar, que poderiam atrapalhar também a fertilidade. E a minha ginecologista tinha recomendado que eu não engravidasse, que eu não tentasse, né? E que poderia ser prejudicial pro bebê e também pra mim. Logo depois, né, que a gente procurou saber sobre os tratamentos que a gente poderia fazer, a gente encontrou um médico, o Dr. Jorge, nunca vou me esquecer dele, que nos explicou que teria outras alternativas, né? O tratamento da varicocele poderia ser tratado com alimentação, com alguns cuidados e vitamina. Como era um tratamento menos invasivo e mais prático, né, da gente tentar, a gente começou o tratamento e foi um tratamento de alguns meses, de 6 meses, com vitamina e alimentação. Quem tem varicocele, eu já conversei com algumas pessoas que comentou comigo, meu marido também tem, não sabia que dava certo. Teve gente que teve que fazer a cirurgia mesmo, e aí reverteu toda a situação, e teve outras também que fez a cirurgia e tinha 1% de chance de conseguir, né, engravidar. Então, assim, apesar de ser um tratamento eficaz, também pode ser uma cirurgia que pode prejudicar ainda mais, né? Então, a gente optou pelo tratamento com vitamina e pra gente deu certo. Entre 1 ano e meio depois, mais ou menos, eu tava grávida, naturalmente, consegui engravidar e a varicocele, ela mudou, né, toda a questão dos espermas. O meu marido repetia o espermograma a cada 2 meses com o tratamento e a gente percebia que ia aumentando, né, de 5 milhões foi para 50 milhões e aí a gente conseguiu que eu engravidasse. Depois de conseguir engravidar, logo nas primeiras semanas, com 10 semanas, eu tive um princípio de aborto. Eu tava no meu trabalho e aí eu fui no banheiro, eu não tava sentindo dor, não tava sentindo nada assim que falasse que eu estivesse abortando, só um incômodozinho, sabe, uma cólicazinha bem tranquila. Eu tava com 10 semanas, fui no banheiro e vi um pouco de sangue. E aí eu liguei pro meu marido, já chorando, assim, meia desesperada, né? A primeira gestação a gente fica muito preocupada com tudo. E ele saiu correndo do trabalho para me buscar no serviço e a gente foi pra maternidade. Eu cheguei na maternidade preocupada, né? E expliquei toda a situação pra médica, ela viu os meus exames, viu os exames do meu esposo. E eu me lembro que era uma sexta-feira e já era mais de 5 da tarde e eu lembro que ela me examinou, fez o toque e falou assim, olha, você tá tendo um aborto. Eu vou pedir pra você voltar na segunda-feira porque hoje o nosso ultrassom já está fechado e não tem como te examinar aqui, não tem como fazer um ultrassom pra ter certeza. E hoje, como é sexta-feira, já é mais de 5 da tarde, você não vai achar nenhuma clínica aberta pra conseguir fazer nenhum particular. Então, volta na segunda pra fazer uma curetagem. Quem é mãe, que tá vendo esse vídeo, sabe que curetagem é um procedimento que se faz pra retirar o feto do útero. E quando ela falou aquilo, meu chão abriu. Eu já comecei a chorar. Pra mim era uma fala muito determinante, sabe? Que eu já tinha perdido meu bebê, eu tava assim logo no começo. Então eu fiquei muito arrasada, porque a gente tava tentando esse bebê, né? Então perder assim, sem mais nem menos, foi muito difícil de ouvir. E aí eu fui, né, saí do consultório, meu marido tava comigo. A gente saiu cabisbaixo de dentro da maternidade
E caminhando, assim, eu lembro que eu ia olhando pro chão e perguntava pra Deus, Deus, por quê, né? A gente tentou tanto, o nosso sonho de formar uma família, agora vem uma pessoa e diz que não. Então foi muito triste pra gente, foi muito difícil. E ali naquele momento, passou uns minutos assim, eu chorando, me deu uma luz, assim, eu liguei pra minha médica, pra minha ginecologista que me acompanhava, né? Contei pra ela o que aconteceu, ela falou assim, olha, eu quero você amanhã no meu consultório, que eu vou te examinar, a gente vai ver o que tá acontecendo e a gente vai dar um jeito. Aí no dia seguinte de manhã, cedinho, 6 horas da manhã, eu fui até o consultório dela, ela me examinou, tinha batimento cardíaco e ela falou assim, a gente vai segurar esse bebê, você vai repousar por 15 dias deitada, sem levantar pra nada, e você vai usar um medicamento, né, que é um hormônio, pra segurar esse bebê. As tentantes conhecem, que é o Ultragestan, que a gente insere via vaginal, né, e ele vai criando uma camada pra segurar o bebê. E eu usei esse medicamento até o 4º mês. E deu certo, o meu bebê se desenvolveu, cresceu, tudo. E aí, com 4 para 5 meses, a gente descobriu que eu tava com um problema na placenta, que o meu bebê não estava recebendo os nutrientes necessários e ele estava com uma restrição de crescimento. E eu precisei acompanhar mais de perto, né? A partir daí a minha gestação foi considerada de risco. E a minha médica falou assim, olha, a gente já sabia, né, da dificuldade, né, que foi para engravidar e no decorrer de tudo que aconteceu no início. Então, o seu bebê ele vai nascer prematuro por conta dessa questão de crescimento. A gente vai dar uma injeção para amadurecer o pulmão dele, né, que é o corticoide, e a gente vai esperar que ele dê um sinal. Ou a gente vai marcar uma cesárea assim, pra se preparar, né? Então, a gente vai tentar segurar esse bebê o mais tempo que a gente conseguir, para que ele nasça com menos risco de ter algum problema. Então, foi assim que aconteceu. Com 34 semanas, o meu filho, Lorenzo, nasceu numa cesárea de emergência, porque eu não estava ganhando líquido. Eu perdia líquido, talvez, na urina e não percebia. Então, nas últimas ultrassom que eu fiz, era muito perceptível que não tinha líquido, né? Então, existia uma preocupação muito grande dos médicos de que o Lorenzo nascesse com algum problema respiratório ou que ele viesse a falecer ainda dentro da barriga. Eu tive um problema chamado oligoâmio, que é a baixa do líquido, né? E na época eu não conhecia nenhum tratamento, nenhum médico me alertou sobre os tratamentos que poderiam ser feitos. Apenas marcaram uma cesárea, né, para que ele fosse retirado a tempo e que não houvesse nenhum problema. Quando eu internei para ganhar o Lorenzo, eu lembro que uma médica veio na sala de pré-parto e falou para minha mãe assim: olha, senhora, esse não é um parto festivo, é um parto muito complicado, existe a possibilidade do pai não poder assistir. Eu tinha fechado com uma amiga minha que ia fotografar o parto e a médica falou que ela não poderia entrar, que o bebê poderia nascer morto, que o bebê poderia nascer com algum problema e não poderia ter plateia, né? E Deus fez acontecer totalmente diferente. O Lorenzo, ele nasceu perfeito, ele nasceu prematuro, mas não precisou de respirador, não precisou de nenhuma atenção maior. Ele foi direto pro quarto comigo. Então, Deus fez as coisas acontecerem da maneira que tinha que ser, que ele já tinha preparado. E eu me lembro da médica, na hora que ele nasceu, na hora que ela retirou ele de dentro da barriga, ela falou assim: olha, mãe, parabéns, viu? Porque o seu filho, ele é perfeito. E realmente, ele nasceu
perfeito. E pra glória de Deus, ele é um menino maravilhoso, sem problemas de saúde, apesar de ter nascido muito pequenininho, abaixo do peso, ele não precisou de nenhuma atenção, não precisou de UTI, não precisou de respirador, de nada. E foi muito bom poder viver, apesar de todos os problemas, né, que a gente enfrentou, que a gente enfrenta na gestação. Ele nasceu assim para testemunhar mesmo, né, o quanto Deus é grande, como Deus é maravilhoso. E foi assim que aconteceu. Então, eu espero que esse meu relato possa ajudar você que está aí tentando engravidar, se os médicos disseram que não é possível, se você é tentante há muito tempo e não consegue engravidar, não sabe o motivo. Eu queria dizer para você que Deus, ele é capaz de mover qualquer montanha para mostrar para você que ele olha e cuida de você. E o projeto de Deus em relação à família é um dos maiores projetos. Então, se você crê, Deus vai te abençoar. Então, é essa a história que eu queria deixar para você. E é isso.